Lisboa, Alfama, uma noite fria de inverno em 1999. Amália Rodrigues, a maior fadista de todos os tempos, jaz no seu leito de morte. Aos 79 anos, a rainha do fado está prestes a juntar-se a uma longa lista de fadistas lendárias que terminaram as suas vidas em circunstâncias misteriosas, muitas delas na pobreza absoluta, apesar de terem conquistado o mundo com as suas vozes. Nas últimas horas, segundo testemunhas próximas, Amália murmura palavras estranhas, fala de uma maldição antiga, de um pacto que nunca deveria ter sido quebrado, de segredos enterrados nas ruelas escuras de Alfama que remontam a séculos. O fado cobra o seu preço, teria dito ela, com voz fraca mas ainda carregada daquela intensidade que eletrizava plateias. Todas nós sabíamos, todas pagamos, eu também pagarei. Que preço era este? Do que falava a maior voz de Portugal nos seus momentos finais? As enfermeiras presentes ficaram perturbadas. Família tentou acalmá-la dizendo que eram delírios da febre. Mas aqueles que conheciam profundamente a história do fado, que tinham vivido nas suas entranhas durante décadas, sabiam que Amália não delirava. Estava revelando verdade que gerações de fadistas tinham guardado em segredo. O fado, esta música melancólica que captura a alma portuguesa, que fala de saudade e destino inevitável, carrega consigo história mais sombria do que a maioria imagina. Não é apenas expressão artística. É algo mais antigo, mais profundo, potencialmente mais perigoso. E aqueles que se entregam completamente a ele, que alcançam grandeza através dele, parecem pagar preço terrível. Olhe para a história. Maria Severa Onofriana, considerada a primeira grande fadista, morreu aos 26 anos em 1846. Pobre, doente, abandonada. Tinha sido celebridade, amante de conde, conhecida em toda Lisboa. Mas terminou num quarto miserável da mouraria, sem dinheiro para médico, rodeada apenas por algumas mulheres do bairro que cuidaram dela nos últimos dias. Beatriz da Conceição, fadista extraordinária do final do século XIX, morreu aos 32 anos, também na pobreza, também esquecida. Maria Alice, que encantou Lisboa nos anos 20, terminou os dias numa instituição de caridade. Hermínia Silva, rival de Amália nos anos 40 e 50, viveu últimos anos em dificuldades financeiras severas, apesar de carreira brilhante. O padrão repete-se com consistência perturbadora. Ascensão meteórica, fama deslumbrante, vozes que parecem capturar algo além do humano. E depois, declínio, doença, pobreza, morte prematura ou dificuldades extremas na velhice. Como se houvesse preço a pagar pela capacidade de cantar o fado com autenticidade transcendente. É o preço da verdade, disse uma vez uma velha fadista da mouraria, entrevistada nos anos 60. Quando cantas fado de verdade, não estás apenas a cantar, estás a abrir porta para algo antigo, e esse algo toma o que lhe é devido. Quando pressionada a explicar, recusou-se. Apenas abanou a cabeça e disse que havia coisas que não deviam ser faladas, que falar sobre elas era convidá-las a entrar. A lenda persistente nos bairros antigos de Lisboa, transmitida oralmente através de gerações, que nunca foi escrita, mas todos os fadistas antigos conhecem. Fala de pacto original, feito nos primórdios do fado, quando a música ainda não tinha nome, mas já tinha poder. Pacto com forças que habitam nas sombras dos bairros antigos, nas vielas estreitas onde o sol mal entra, nos becos onde ecos de séculos passados ainda ressoam. Segundo esta lenda, o fado não foi inventado. Foi descoberto. Ou, mais precisamente, foi recebido. Dado por algo ou alguém, em troca de algo precioso. E cada fadista que canta com verdadeira alma renova inconscientemente este pacto, aceita os termos sem conhecer completamente as consequências. Amália sabia disto. Ao longo da sua vida fez comentários enigmáticos em várias ocasiões. Numa entrevista em 1972, quando perguntada sobre o que significava cantar fado, respondeu de forma estranha. É entregar-se, completamente, sem reservas. E há coisas que esperam essa entrega, que se alimentam dela. O fado não é apenas música, é portal. Abertura para algo que sempre esteve aqui, antes de nós, e permanecerá depois. O jornalista que conduzia a entrevista ficou desconcertado. Tentou fazer perguntas de seguimento, mas Amália mudou de assunto abruptamente.
e a passagem foi editada da versão final publicada, considerada demasiado estranha, potencialmente prejudicial à imagem da fadista. Mas o jornalista guardou as notas originais. E anos depois, antes de morrer, partilhou-as com um investigador que estudava a história do fado. Havia também história sobre a origem do fado que Amália teria contado em círculo privado de amigos próximos. Segundo ela, o fado nasceu não nos bairros populares de Lisboa do século XIX, como história oficial sugere, mas muito antes. Tinha raízes em cantos de lamentação, que escravas mouriscas cantavam em Lisboa medieval. Estes cantos tinham poder ritual, conectavam-se a práticas antigas de magia e invocação. Quando a escravatura foi abolida e estas mulheres dispersaram-se pela cidade, os cantos misturaram-se com outras tradições musicais portuguesas. Mas mantiveram um núcleo essencial, capacidade de abrir canal para emoções e forças primordiais que normalmente permanecem dormentes. O fado, nesta interpretação, é descendente direto de práticas mágicas, sanitizado e cristianizado superficialmente, mas mantendo o poder oculto no seu âmago. Esta teoria nunca foi levada a sério por acadêmicos. É considerada folclore, superstição, romantização excessiva. Mas aqueles que vivem o fado de dentro, que o cantam noite após noite nas caves escuras de Alfama e Mouraria, sabem que há verdade nela. Sentem o poder. Sentem como algo se move quando certas vozes cantam certas canções de certas maneiras. Maria Severa Onofriana é figura central em qualquer discussão sobre a suposta maldição do fado. Nascida em 1820 na Mouraria, bairro pobre e marginal de Lisboa, filha de cigana que mantinha taberna onde se cantava e bebia até ao amanhecer. Severa cresceu neste ambiente de música, álcool, prostituição e criminalidade, mas tinha voz extraordinária. Quando cantava, dizem as crônicas da época, homens crescidos choravam. Mulheres ficavam paralisadas. Havia algo na voz dela que tocava lugares da alma que normalmente permanecem intocados. Aos 18 anos, Severa tornou-se amante do conde de Vimioso, escândalo enorme na Lisboa conservadora e hierarquizada da época. Um aristocrata de sangue azul envolvido publicamente com fadista cigana dos bairros baixos era impensável. Mas o conde parecia enfeitiçado. Amigos tentaram separá-los. Família ameaçou deserdá-lo. Nada funcionou. Ele comparecia regularmente à taberna da Mouraria para ouvi-la cantar, levava-a a passeios em carruagem, oferecia-lhe presentes caros, mas a relação terminou tão abruptamente quanto começara. Segundo algumas versões, a família do conde finalmente conseguiu pressioná-lo suficientemente. Segundo outras, foi o próprio conde que se assustou com a intensidade da conexão, sentindo que estava perdendo-se de maneira perigosa. E a versão mais sinistra, que Severa deliberadamente afastou-se dele, sabendo que algo terrível aconteceria se continuasse. Esta última versão é apoiada por carta que Severa alegadamente escreveu a uma amiga pouco antes de romper com o conde. A carta nunca foi publicada oficialmente, mas cópias circularam entre estudiosos do fado. Nela, Severa escreve: "Sinto que algo me observa quando canto, algo que não é deste mundo, e quanto mais canto, quanto mais me entrego, mais esse algo se aproxima. Tenho medo, medo do que vai exigir de mim. O Francisco não pode estar perto quando isso acontecer. Tenho que protegê-lo, mesmo que signifique perdê-lo." Francisco era o nome do conde. Se a carta é autêntica, sugere que Severa estava consciente de presença sobrenatural conectada ao seu canto. E que acreditava que esta presença representava perigo não apenas para ela, mas para aqueles próximos dela. Após o rompimento com o conde, a vida de Severa deteriorou-se rapidamente. Começou a beber excessivamente, cantava cada vez menos. Quando cantava, testemunhas diziam que parecia estar em transe, como se não fosse ela própria a cantar, mas algo através dela. E a voz, sempre extraordinária, tornou-se ainda mais poderosa, mas também mais perturbadora. Havia qualidade nela que causava desconforto mesmo enquanto fascinava. Desenvolveu doença pulmonar, provavelmente tuberculose. Numa época sem antibióticos, era sentença de morte lenta e dolorosa. Mas Severa recusou-se a parar de cantar. Contra conselhos de todos, continuou apresentando-se nas tabernas da Mouraria, cada vez mais fraca, tossindo sangue entre as canções.
Há relato de uma das suas últimas atuações, registrado por escritor que estava presente. Descreve Severa subindo ao pequeno palco improvisado, tão magra e pálida que parecia fantasma. A voz, esperavam todos, estaria arruinada pela doença. Mas quando começou a cantar, o escritor ficou chocado. A voz era mais forte do que nunca. Impossível. Como podia alguém tão doente, tão próxima da morte, produzir som tão potente? Mas havia algo errado. A voz parecia vir não apenas da garganta dela, mas de algum lugar mais profundo. Ou talvez não dela em absoluto. Vi homens cobrirem os ouvidos e saírem a correr. Vi mulheres benzendo-se, e vi Severa cantar com olhos fechados, lágrimas escorrendo pelo rosto como se estivesse em agonia. Morreu poucos dias depois desta atuação. Tinha 26 anos. O funeral foi concorrido, prova de que, apesar da marginalização social, tinha tocado profundamente muitas pessoas. Mas há história estranha sobre o enterro. Segundo testemunhas, quando o caixão foi baixado à sepultura, houve momento de silêncio total. E então, várias pessoas juraram ter ouvido voz cantando, não voz humana normal, mas som etéreo, vindo de nenhum lugar específico, mas preenchendo o cemitério. Cantava fado, e a voz era de Severa. Esta história é geralmente descartada como lenda urbana, produto de superstição e luto. Mas foi documentada independentemente por pelo menos 3 pessoas que estavam presentes, incluindo o padre que conduzia a cerimônia. Em relatório privado ao seu bispo, o padre escreveu que tinha experimentado algo que não conseguia explicar racionalmente, que o tinha perturbado profundamente, e que tinha rezado extensivamente pela alma de Severa, pedindo que encontrasse paz. Após a morte de Severa, houve período em que o fado quase desapareceu. As tabernas onde se cantava fecharam ou mudaram de caráter. Fadistas pararam de cantar, muitas alegando terem ficado assustadas com o destino de Severa. Durante quase 2 décadas, o fado existiu apenas marginalmente, praticado discretamente, quase secretamente. Mas a música não podia ser suprimida completamente. Era demasiado poderosa, demasiado necessária para expressar aspectos da experiência portuguesa que não podiam ser ditos de outra forma. Lentamente o fado ressurgiu. Novas vozes começaram a cantar, e, inevitavelmente, algumas destas vozes eram extraordinárias. E, inevitavelmente, as mesmas histórias de sucesso seguido de tragédia começaram a repetir-se. Beatriz da Conceição foi próxima grande fadista após Severa. Apareceu nos anos 60 e 70 do século XIX. Também era dos bairros pobres, também tinha voz que transcendia a explicação normal. E também teve relação com um homem de classe superior que causou escândalo. O padrão começava a estabelecer-se. Beatriz estava consciente do destino de Severa. Segundo pessoas próximas, era obcecada com a história da fadista morta. Visitava regularmente o túmulo de Severa, deixava flores, ficava ali durante horas. Dizia que sentia conexão com Severa, como se fossem ligadas por algo além do tempo e circunstância. Numa ocasião, confessou à amiga: "Sei o que aconteceu com a Severa. Sei o que a matou. Não foi a doença. Ou melhor, a doença foi apenas forma física de algo mais profundo. Ela entregou-se completamente ao fado, e o fado tomou-a completamente. Estou no mesmo caminho. Sinto isso. Mas não consigo parar. É como vício, mas pior. É como se não fosse eu a escolher cantar. É como se algo dentro de mim, ou através de mim, exigisse expressão. Esta confissão revela aspecto crucial da experiência de fadistas, sensação de falta de controlo, de serem instrumentos de força maior. Não escolhem cantar tanto quanto são escolhidas para cantar, e esta escolha, uma vez aceite, tem consequências. Beatriz morreu aos 32 anos. Oficialmente foi febre tifoide, mas há detalhes estranhos sobre a morte. Nos últimos dias, delirante com febre, cantava constantemente. Enfermeiras que cuidavam dela ficaram perturbadas. Diziam que a voz da doente mudava, que às vezes não soava como voz humana, e que as palavras que cantava não eram sempre em português, mas em línguas que ninguém reconhecia. O início do século XX trouxe mudanças significativas a Lisboa e ao fado. A cidade modernizava-se. Eletricidade iluminava ruas que durante séculos tinham permanecido escuras após o pôr do sol. Automóveis começavam a substituir carruagens. A República substituiu a monarquia em 1910.
Portugal entrava na era moderna, mas o fado mantinha-se profundamente enraizado no passado. Durante este período de transição, surgiu figura enigmática conhecida apenas como Mãe Preta da Mouraria. Não era fadista, mas era presença constante nas casas de fado. Mulher muito velha, de origem incerta, que alguns diziam ter sangue africano, outros mourisco, outros cigano. Provavelmente era mistura de todos, tinha conhecimento profundo de histórias antigas do bairro, de práticas que precediam o fado, mas estavam conectadas a ele. Mãe Preta mantinha pequeno altar na sua casa na Mouraria. Não era altar católico, embora tivesse alguns santos. Era mistura sincrética de símbolos cristãos, islâmicos e africanos. E lá, segundo testemunhos, jovens fadistas vinham consultá-la antes de começarem carreiras. Vinham buscar proteção, bênção, conselho. O que Mãe Preta lhes dizia? Há apenas fragmentos, pedaços de testemunhos transmitidos oralmente. Dizia-lhes que o fado era dom, mas também responsabilidade. Que havia espíritos ligados à música, espíritos dos mortos que tinham cantado antes, espíritos das ruas antigas de Lisboa, espíritos de escravos que tinham trazido sementes desta música de terras distantes. Estes espíritos não eram necessariamente malignos, mas eram poderosos e exigentes. Para cantar fado verdadeiro, dizia Mãe Preta, tinha que se fazer oferendas a estes espíritos. Não oferendas materiais necessariamente, mas oferendas de respeito, de reconhecimento. Tinha que se cantar com consciência de que não se estava sozinha, que havia presenças invisíveis que ouviam e julgavam. E, acima de tudo, nunca se podia cantar fado por vaidade ou ganância pura. Tinha que haver entrega genuína à dor, à saudade, à verdade emocional que o fado expressava. Se cantares apenas por dinheiro ou fama, advertia a Mãe Preta, os espíritos viram-se contra ti. Tomarão tudo o que ganhaste e mais ainda, mas se cantares com alma verdadeira, com respeito pelo que vieram antes de ti, serás protegida. Não da dor. A dor é parte do fado, mas da destruição completa. Muitas fadistas jovens riam-se destes avisos, consideravam superstição de velha e ignorante. Mas as mais velhas, aquelas que tinham visto demasiadas colegas morrerem jovens ou caírem em miséria, levavam os avisos a sério e seguiam os rituais que Mãe Preta ensinava. Estes rituais eram simples, mas específicos. Antes de cada actuação, a fadista devia acender vela para Santa Sara, padroeira dos ciganos, mas também figura sincrética associada a divindades africanas. Devia murmurar oração específica, metade em português, metade em palavras antigas que ninguém mais entendia. E após a atuação, devia deixar pequena oferenda, moeda, flor, copo de vinho, num canto específico da casa de fado, lugar que nunca era limpo, que acumulava estas oferendas ao longo de anos. Parece ridículo? Talvez. Mas há fato curioso. Fadistas que seguiam estas práticas tendiam a ter carreiras mais longas e menos trágicas do que aquelas que não seguiam. Não eram imunes a dificuldades, o fado sempre exigiu preço, mas raramente caíam nas espirais destrutivas de pobreza absoluta e morte prematura que caracterizavam tantas outras. Maria Alice foi uma das fadistas que seguiu meticulosamente os rituais de Mãe Preta. Cantou durante décadas nos anos 20 e 30, teve carreira respeitável, ganhou dinheiro suficiente e, quando envelheceu, não caiu em miséria. Viveu modestamente, mas com dignidade até morrer aos 72 anos. Nas suas memórias, publicadas pouco antes da morte, dedicou o capítulo inteiro à Mãe Preta e às práticas que tinha aprendido. Sei que muitos rirão, escreveu Maria Alice. Dirão que é superstição primitiva, que não há lógica nisso, mas eu vi. Vi fadistas que zombavam das tradições antigas caírem em desgraça após desgraça. Vi vozes magníficas silenciadas por doenças inexplicáveis. Vi mulheres que deviam estar no auge das carreiras morrerem subitamente sem razão médica clara. E vi aquelas de nós que mantivemos as práticas antigas sobreviverem, não sem dificuldades, mas sobreviverem. Há coisas neste mundo que não compreendemos, e sabedoria está em reconhecer isso e agir com humildade. Mãe Preta morreu em 1936. Tinha idade indeterminada. Alguns diziam 90, outros 100. Alguns até alegavam que tinha mais de 120 anos. O funeral foi estranho.
Não foi conduzido por padre católico, mas por mistura de figuras religiosas. Um imã da pequena comunidade muçulmana de Lisboa, um babalorixá que praticava candomblé em segredo e uma velha cigana que lia cartas e falava com mortos. A procissão fúnebre passou por todas as principais casas de fado da Mouraria e Alfama. Em cada uma, parou. E em cada uma, fadistas presentes cantaram um fado específico, canção antiga que ninguém mais cantava, que era reservada apenas para ocasiões especiais. A letra falava de jornada ao outro mundo, de espíritos que guardavam as passagens entre reinos, de respeito devido aos ancestrais. Após a morte de Mãe Preta, houve vazio. Não havia sucessora óbvia, ninguém com o mesmo nível de conhecimento sobre práticas antigas. Durante anos, tradições que ela tinha mantido vivas começaram a esmorecer-se. Jovens fadistas já não aprendiam os rituais, já não faziam as oferendas, já não mantinham o respeito pelas forças invisíveis que Mãe Preta tinha insistido serem reais. E durante este período, as mortes e tragédias aumentaram. Os anos 40 e 50 viram um número extraordinário de fadistas morrerem jovens ou caírem em dificuldades extremas. Era como se, sem a mediação e proteção que Mãe Preta tinha fornecido, as fadistas ficassem mais vulneráveis às forças sombrias que sempre tinham rondado o fado. Hermínia Silva foi das mais afetadas. Nos anos 40, era considerada a melhor fadista de Lisboa, rival apenas de jovem Amália Rodrigues, que começava a destacar-se. Hermínia tinha voz poderosa, presença de palco magnética, carreira aparentemente segura. Mas sofreu série de tragédias pessoais devastadoras, perdeu filho em acidente. Marido abandonou-a. Desenvolveu problemas nas cordas vocais que ameaçavam a carreira, e diferentemente de fadistas anteriores que tinham seguido práticas protectivas de Mãe Preta, Hermínia não tinha esta rede de segurança. Tentou continuar cantando apesar dos problemas, mas algo tinha mudado. A voz, embora tecnicamente ainda competente, tinha perdido qualidade inefável que a tornara especial. Era como se a fonte da magia tivesse secado. Nos últimos anos, Hermínia vivia em pobreza, cantava em casas de fado de terceira categoria por migalhas. A grande estrela dos anos 40 terminava cantando para turistas bêbados que mal prestavam atenção. Morreu aos 68 anos, sozinha num pequeno apartamento em Alfama, sem dinheiro para funeral decente. Foi a comunidade de fadistas que se reuniu para pagar o enterro. No funeral, uma das fadistas velhas que tinha conhecido Mãe Preta comentou: "A Hermínia não sabia, ninguém lhe ensinou, cantou sem proteção, sem respeito pelas antigas formas, e pagou o preço que todas pagamos quando esquecemos." Mas havia uma jovem no funeral que prestou muita atenção a estas palavras, uma jovem que já começava a fazer nome como fadista extraordinária. Uma jovem determinada a não repetir os erros das predecessoras. Essa jovem era Amália Rodrigues. Amália Rodrigues nasceu em 1920 na Beira, mas cresceu em Lisboa, precisamente em Alcântara, bairro operário junto ao rio Tejo. A família era pobre, o pai trabalhava nas docas, a mãe vendia frutas no mercado. Nada na origem de Amália sugeria o destino extraordinário que a esperava. Mas desde criança tinha voz que fazia as pessoas pararem e ouvirem. Começou a cantar profissionalmente aos 19 anos, inicialmente em casas de fado modestas, depois em locais cada vez mais prestigiados, e rapidamente ficou claro que não era apenas mais uma fadista talentosa. Era algo diferente. A voz tinha qualidade que transcendia técnica, havia poder nela, presença emocional que tocava lugares profundos na alma de quem ouvia. Mas Amália era também inteligente e observadora. Via o que tinha acontecido a fadistas anteriores, via o padrão de ascensão seguida de queda. E estava determinada a não ser mais uma vítima desta aparente maldição. Procurou as velhas do fado, aquelas que tinham conhecido Mãe Preta, que guardavam fragmentos das práticas antigas. Uma destas velhas era Maria da Graça, fadista aposentada, que nos anos 20 tinha sido protegida de Mãe Preta. Maria da Graça viveu até aos 85 anos, uma longevidade extraordinária para a fadista, e tinha preservado meticulosamente os ensinamentos que tinha recebido. Quando Amália a procurou no final dos anos 30, Maria da Graça viu algo especial na jovem. "Esta vai longe", teria dito Maria da Graça às suas amigas. "Mas para ir longe e sobreviver,
Precisa saber o que todas as grandes antes dela tiveram que aprender. Precisa conhecer os segredos. Precisa compreender que o fado não é apenas música, é algo mais antigo, mais perigoso que exige respeito. Maria da Graça ensinou a Amália os rituais, as orações, as oferendas, mas, mais importante, ensinou-lhe filosofia por trás das práticas, explicou que o fado era canal para forças que existiam antes da memória humana, forças ligadas à terra, ao rio, às pedras antigas de Lisboa. Forças que se manifestavam através da voz humana quando certas condições eram preenchidas. Quando cantas fado de verdade, explicou Maria da Graça, não és tu a cantar, és instrumento, e como qualquer instrumento, podes quebrar-te se não fores cuidadosa. As que vieram antes de ti, a Severa, a Beatriz, tantas outras, quebraram-se porque não souberam proteger-se, entregaram-se completamente sem manter nada de volta, e foram consumidas. A lição crucial era sobre equilíbrio. Entregar-se ao fado, sim, mas manter sempre núcleo de si própria protegido. Nunca dar absolutamente tudo, manter sempre algo em reserva, algo que as forças do fado não podiam tocar. Isto exigia disciplina tremenda, porque o fado, por sua própria natureza, exigia entrega total. Cantar fado parcialmente era não cantar fado verdadeiro. Era paradoxo impossível. Para cantar grande fado tinha que se entregar totalmente, mas para sobreviver tinha que se manter algo de volta. Como resolver isto? Maria da Graça ensinou técnica, criar separação entre o eu que cantava e o eu que observava. Parte de ti entregava-se totalmente, vivia a dor, a saudade e o desespero. Mas outra parte mantinha-se distante, observando, protegendo, garantindo que nunca perdias completamente o controle. É como ser atriz, explicou Maria da Graça. Vives a personagem completamente enquanto estás em palco. Mas quando sais do palco, deixas a personagem lá. Não a levas contigo. Com o fado é igual, mas mais perigoso porque o fado não quer ficar no palco, quer seguir-te para casa, para a cama, para os sonhos, tens que ser forte para não deixar. Amália praticou esta técnica religiosamente. Ao longo dos anos 40, enquanto a carreira explodia, enquanto se tornava cada vez mais famosa, mantinha as práticas que Maria da Graça lhe tinha ensinado. Antes de cada actuação, os rituais. Após cada actuação, as oferendas. E sempre, sempre, a disciplina de separação entre o eu que cantava e o eu essencial que mantinha protegido. Funcionou. Amália teve carreira extraordinária que durou décadas, cantou para reis e presidentes, viajou o mundo, tornou-se embaixadora cultural de Portugal. E, diferentemente de tantas fadistas antes dela, não caiu em pobreza. Não morreu jovem de doença misteriosa, acumulou fortuna razoável, comprou casa bonita em Rua de São Bento onde viveu confortavelmente, mas houve preço mesmo assim, sempre havia preço. Amália nunca teve filhos, embora desejasse. Casou-se, mas o casamento foi difícil, marcado por períodos de separação e reconciliação. Sofreu depressões profundas que a incapacitavam durante semanas. E havia algo mais, algo que raramente falava publicamente, mas que pessoas próximas notavam. Presença constante de melancolia, de peso, como se carregasse fardo invisível. Às vezes acordo no meio da noite, confidenciou uma vez a amiga próxima, e sinto que há alguém no quarto, não alguém físico. Mas presença, observando, esperando, e sei o que quer. Quer que cante, sempre quer mais, nunca é suficiente, é insaciável. Esta presença que Amália descrevia corresponde exatamente ao que Maria da Graça tinha avisado sobre. As forças ligadas ao fado não eram simplesmente neutras, tinham apetite. Queriam alimentar-se da emoção, da entrega, da própria vida da fadista, e se não recebiam o que queriam, tornavam-se exigentes, opressivas. Nos anos 60, Amália estava no auge da fama, mas também começava a sentir peso acumulado de décadas cantando fado. Começou a explorar outras formas musicais, colaborando com poetas contemporâneos, experimentando com arranjos mais modernos. Alguns puristas acusaram-na de trair o fado. Mas Amália estava tentando criar espaço, distância, forma de continuar a carreira sem ser completamente consumida pela força tradicional do fado. Tenho que evoluir ou morrerei, disse numa entrevista em 1965.
O fado tradicional é lindo, mas também é prisão. Consome-te. Vi acontecer a tantas. Não quero ser mais uma. Esta declaração causou controvérsia. Fadistas tradicionais ficaram ofendidas, mas Amália estava sendo honesta sobre a luta que enfrentava, como continuar conectada à fonte do poder do fado sem ser destruída por ele. Havia também aspecto político que complicava tudo. Durante o regime de Salazar, o fado foi simultaneamente celebrado como expressão da alma portuguesa e vigiado cuidadosamente por ser potencialmente subversivo. Fadistas eram monitorizadas pela PIDE, Polícia Política. Letras eram censuradas. E Amália, como figura mais proeminente do fado, estava sob escrutínio especial. Isto adicionava camada extra de estresse e perigo à já complexa relação com o fado. Não era apenas forças sobrenaturais que Amália tinha que navegar, era também aparelho repressivo do Estado. E às vezes, estas duas forças entrelaçavam-se de formas sinistras. Durante o regime salazarista, que durou de 1926 até 1974, o fado ocupou posição paradoxal. Por um lado, era celebrado como expressão autêntica da alma portuguesa, parte essencial da identidade nacional que o regime queria promover. Por outro, era música dos pobres, dos marginalizados, dos bairros onde subversão política podia facilmente germinar. Esta ambivalência criou um ambiente de vigilância constante. As casas de fado eram frequentadas por agentes da PIDE disfarçados. Gravações eram feitas de actuações, letras eram examinadas para conteúdo político potencialmente subversivo. Fadistas eram chamadas a interrogatórios se cantassem algo considerado questionável. E as mais famosas, como Amália, viviam sabendo que cada palavra pública era escrutinada. Mas havia aspecto mais sombrio. A PIDE não se interessava apenas por política. Interessava-se por controlo total sobre a população e reconhecia que o fado tinha poder sobre corações e mentes portuguesas. Havia interesse em compreender e potencialmente manipular este poder. Nos arquivos da PIDE que foram abertos após a Revolução dos Cravos, em 1974, investigadores encontraram seção bizarra dedicada a estudos sobre influência cultural e psicológica do fado. Estes documentos, muitos ainda classificados, exploravam o fado não como forma de arte, mas como ferramenta potencial de controlo social. Um relatório datado de 1953 analisava por que o fado tinha efeito tão profundo sobre audiências portuguesas. Concluía que havia algo na combinação de melodia, letra e performance que criava estado de receptividade emocional aumentada. As pessoas que ouviam fado ficavam vulneráveis, abertas, sugestionáveis. E isto, argumentava o relatório, podia ser usado para fins de propaganda se gerido corretamente. Outro documento ainda mais perturbador discutia práticas tradicionais associadas ao fado, os rituais, as oferendas, as crenças em forças sobrenaturais. Em vez de descartar como superstição, o relatório tratava-o seriamente, sugerindo que podiam ser mecanismos psicológicos de controlo social desenvolvidos ao longo de gerações. Recomendava que a PIDE estudasse estas práticas mais profundamente para compreender e potencialmente replicar os seus efeitos. Havia até sugestão de que a PIDE tinha consultado especialistas em ocultismo, pessoas com conhecimento de magia ritual, para entender melhor as dimensões não racionais do fado. Isto parece fantasioso, mas há evidências. Em 1961, homem chamado Antônio Borges foi brevemente detido pela PIDE. Borges era conhecido praticante de magia cerimonial, tinha escrito livros sobre ocultismo português, mantinha círculo de estudantes de esoterismo. Durante interrogatório, segundo notas parcialmente preservadas, Borges foi questionado extensivamente não sobre atividades políticas, mas sobre conhecimento de tradições mágicas em Lisboa. Especificamente, foi perguntado sobre conexões entre fado e práticas ritualísticas antigas. Borges aparentemente cooperou, fornecendo informação detalhada sobre o que sabia. O fado, disse Borges ao interrogador segundo as notas, é forma de magia simpática, funciona através de ressonância emocional. O fadista abre-se, torna-se canal e através deste canal fluem forças que normalmente permanecem dormentes.
Estas forças têm inteligência própria, vontade própria, e aqueles que as invocam repetidamente, mesmo inconscientemente, estabelecem relação com elas, relação que tem consequências. O interrogador, fascinado, perguntou se estas forças podiam ser controladas ou dirigidas. Borges respondeu que tradicionalmente havia práticas de proteção e contenção transmitidas oralmente entre fadistas. Mas advertiu que tentar usar estas forças para fins de manipulação, sem compreensão adequada, seria extremamente perigoso, tanto para o manipulador quanto para aqueles sendo manipulados. Não está claro o que a PIDE fez exatamente com esta informação, mas há indícios de que houve tentativas de experimentação. Em meados dos anos 60, várias fadistas reportaram experiências estranhas. Eram convidadas para cantar em eventos privados para altos funcionários do regime. Mas estes eventos tinham atmosfera estranha, quase ritualística. As fadistas eram instruídas a cantar fados específicos, sempre os mesmos, repetidamente. E após estes eventos, muitas sentiram-se estranhamente drenadas, como se algo lhes tivesse sido extraído. Lucília do Carmo, fadista respeitada da época, recusou-se a participar nestes eventos após primeira experiência. Numa carta à amiga, descreveu o que tinha sentido. Era como se não estivesse cantando para os homens presentes, mas para algo invisível que eles tinham convocado. Senti frio terrível durante e depois da actuação, e durante semanas tive pesadelos horríveis. Algo estava errado ali, algo profanamente errado. Nunca mais voltarei. Amália também foi convidada para estes eventos, mas, diferentemente de outras fadistas, ela tinha sido preparada por Maria da Graça. Conhecia técnicas de proteção, e quando sentiu que algo estava tentando usar a sua voz para propósitos que não compreendia completamente, resistiu. Cantou, porque recusar convite de figuras poderosas do regime era perigoso, mas cantou, mantendo barreiras protectivas que tinha aprendido a erigir. Esta resistência não passou despercebida. Há memorando da PIDE de 1967 que menciona Amália especificamente. A fadista Rodrigues demonstra resistência incomum a técnicas de amplificação emocional. Mantém controle mesmo durante performance de alta intensidade. Isto reduz eficácia para nossos propósitos. Recomenda-se continuar monitorização, mas não forçar participação. O que eram exatamente estas técnicas de amplificação emocional? Os documentos não explicam claramente. Mas contexto sugere que a PIDE estava tentando usar o fado em combinação com algum tipo de ritual para criar estados psicológicos específicos em audiências selecionadas. Potencialmente para aumentar sugestibilidade, para implantar ideias, para manipular emoções e opiniões. Se isto soa como conspiração absurda, considere que durante Guerra Fria, múltiplos serviços secretos experimentaram com controle mental, drogas psicotrópicas, hipnose e outras técnicas não convencionais. O projeto MK-Ultra da CIA é exemplo bem documentado. Não é implausível que a PIDE portuguesa, com recursos mais limitados mas igualmente sem escrúpulos, tentasse explorar recursos culturais únicos disponíveis, neste caso, o poder emocional do fado, para fins similares. Estas experiências aparentemente terminaram no final dos anos 60. Não está claro se porque não funcionaram como esperado, ou porque se tornaram demasiado arriscadas, ou simplesmente porque os arquitetos destas operações dentro da PIDE perderam influência ou foram transferidos, mas deixaram marca nas fadistas que participaram. Várias desenvolveram problemas psicológicos após estes eventos. Maria da Fé, que cantou regularmente nestas sessões privadas durante anos, teve colapso nervoso em 1968. Passou meses em instituição psiquiátrica. Quando recuperou, recusou-se a cantar fado novamente. Mudou-se para o campo e viveu o resto da vida em reclusão, rejeitando todas as tentativas de a trazer de volta aos palcos. Outra fadista, cujo nome foi protegido nos arquivos, suicidou-se em 1970. Deixou nota críptica. Não aguento mais as vozes, elas não param de me chamar. Querem que cante e cante e cante até não haver mais nada de mim? Prefiro o silêncio da morte a esta prisão de som. A nota foi suprimida pela PIDE na época. Família foi informada que tinha sido acidente. Amália sabia destas histórias, conhecia as fadistas afetadas. E isto reforçou a sua determinação de manter as práticas protetivas.
mas também adicionou camada de paranoia justificada. Não sabia quem confiar. Não sabia quais convites eram genuínos e quais eram armadilhas. Vivia em estado constante de vigilância. Após a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, Portugal transformou-se radicalmente. A ditadura caiu. A democracia foi estabelecida, as colônias africanas tornaram-se independentes e a PIDE foi dissolvida, os seus membros presos ou dispersos. Para muitos portugueses, era momento de libertação e esperança. Mas para as fadistas que tinham vivido sob vigilância constante, que tinham sido usadas pelo regime de formas que mal compreendiam, a transição foi complexa. Amália, em particular, enfrentou o período difícil. Durante o regime, tinha sido símbolos de Portugal no estrangeiro, cantando para audiências internacionais, recebendo honras oficiais, e embora nunca tivesse sido ativamente política, era vista como parte do establishment cultural salazarista. Após a Revolução, houve acusações de que tinha sido colaboradora. Foram anos dolorosos em que teve que defender a sua integridade. Mas houve também libertação. Pela primeira vez em décadas, podia cantar sem sentir olhos da PIDE sobre ela. Podia explorar livremente temas políticos e sociais que antes eram proibidos. E nos anos 70 e 80, Amália floresceu criativamente de formas novas, colaborando com poetas de esquerda, cantando sobre injustiça social, expandindo os limites do fado tradicional. No entanto, as forças mais antigas associadas ao fado não desapareceram com a queda da ditadura. Se algo, tornaram-se mais ativas. Era como se décadas de repressão, de tentativas de controlar e manipular o fado para fins políticos, tivessem perturbado equilíbrios antigos. Fadistas da nova geração, que começaram carreiras após a Revolução, reportavam experiências cada vez mais estranhas. Fernanda Maria, que emergiu como talento promissor nos anos 80, descreveu em entrevista: "Há noites em que subo ao palco e sinto que não estou sozinha. A presença. Múltiplas presenças. Algumas parecem benignas, como se estivessem apenas ouvindo, apreciando, mas outras são famintas, querem algo de mim, querem que me entregue completamente, e se resisto, sinto raiva delas. É aterrorizante." Carlos do Carmo, um dos grandes fadistas masculinos do pós-revolução, tinha perspectiva ligeiramente diferente. "O fado sempre foi sobre lidar com forças maiores que nós", disse ele. "Destino, fatalidade, saudade... Estas não são apenas emoções, são forças reais que moldam vidas. Quando cantamos fado, estamos invocando estas forças, dando-lhes voz, e sim, há perigo nisso, mas também há poder. O truque é respeitar o poder, não tentar dominá-lo ou negá-lo." Nos anos 80, houve tentativa de documentar sistematicamente as tradições esotéricas associadas ao fado antes que desaparecessem completamente. A antropóloga portuguesa chamada Teresa Cascais passou anos nos bairros antigos de Lisboa, entrevistando fadistas velhas, recolhendo histórias, documentando rituais. O seu trabalho, embora acadêmico em abordagem, não descartava as crenças sobrenaturais como mera superstição. Tratava-as seriamente como sistema coerente de conhecimento desenvolvido ao longo de gerações. Cascais descobriu que práticas variavam ligeiramente entre diferentes bairros e diferentes linhagens de fadistas, mas havia elementos comuns. Todos envolviam reconhecimento de que o fado conectava o mundo visível a reinos invisíveis. Todos exigiam rituais de proteção. Todos enfatizavam a importância de nunca cantar fado levianamente ou apenas por vaidade. "O que me impressionou", escreveu Cascais no seu trabalho, foi consistência dos testemunhos através de gerações. Velhas fadistas que nunca se tinham encontrado, que vinham de contextos diferentes, contavam essencialmente a mesma história. Isto sugere que não estamos lidando com fantasias individuais, mas com conhecimento cultural genuíno, transmitido e validado ao longo de tempo. Cascais também documentou casos específicos de fadistas que ignoraram as práticas tradicionais e sofreram consequências. Um caso particularmente perturbador envolveu jovem fadista dos anos 70 chamada Isabel Ferreira. Isabel era excepcionalmente talentosa, com voz poderosa e presença magnética, mas era também cínica sobre tradições antigas, considerava-as obscurantismo. "Fado é só música", costumava dizer. "Não há fantasmas, não há espíritos, não há maldição.
É tudo na cabeça das pessoas. Eu vou provar. E deliberadamente violou todos os tabus. Cantou fados sagrados em contextos profanos. Recusou-se a fazer qualquer ritual de proteção. Zombava abertamente das velhas que a avisavam. Durante 2 anos, Isabel prosperou. A carreira explodiu. Tornou-se estrela ascendente do fado. Mas então começaram os problemas. Primeiro, perdeu a voz durante a atuação importante. Médicos não conseguiram encontrar causa física. A voz voltou após semanas, mas algo tinha mudado. Já não tinha a qualidade mágica que a tornara especial. Depois, começaram os acidentes, pequenos no início, tropeçar no palco, cordas de guitarra quebrando em momentos cruciais, mas escalaram. Caiu de escadas e partiu a perna. Foi atropelada por motocicleta e ficou meses em recuperação. A sua casa foi assaltada, perdeu todos os seus pertences valiosos. É má sorte, insistia Isabel. Só coincidência, mas as velhas fadistas abanavam as cabeças. Não é coincidência, diziam. É consequência. Ela desrespeitou o fado e o fado está cobrando preço. O fim veio em 1979. Isabel estava somo a cantar numa casa de fado quando, no meio de performance, simplesmente parou. Ficou congelada, olhos arregalados, olhando para algo que mais ninguém podia ver. Depois, começou a gritar. Gritou e gritou até ficar rouca. Foi levada ao hospital em estado de colapso nervoso completo. Nunca recuperou totalmente. Passou o resto da vida entrando e saindo de instituições psiquiátricas. Nos momentos lúcidos, contava sempre a mesma história. Tinha visto algo naquela noite no palco. Algo antigo e terrível que tinha vindo buscá-la. Eles vieram, dizia tremendo. Os guardiões do fado vieram para me levar porque não mostrei respeito. Ainda me querem, ainda me chamam. Teresa Cascais entrevistou Isabel brevemente durante um dos períodos lúcidos. A experiência perturbou profundamente a antropóloga. Há coisas, escreveu Cascais, que a ciência moderna não consegue explicar adequadamente. Podemos dizer que Isabel sofreu colapso psicológico, e certamente é verdade. Mas por quê? E por que precisamente no momento em que estava cantando, após anos de desafiar deliberadamente tradições? A coincidência é demasiado precisa para ser confortável. O caso de Isabel teve efeito profundo na comunidade do fado. Mesmo fadistas jovens e modernos que se consideravam livres de superstição começaram a tratar as tradições antigas com mais respeito, não necessariamente porque acreditavam literalmente em espíritos e maldições, mas por precaução. Porque havia padrão inegável. Aqueles que respeitavam as práticas antigas tendiam a ter carreiras mais longas e menos trágicas. Amália observou tudo isto com interesse e alguma tristeza. Via jovens fadistas repetindo erros das gerações anteriores, via talento desperdiçado, vidas arruinadas. E sentia a responsabilidade de transmitir o que tinha aprendido, mas era difícil. Como ensinar práticas que pareciam supersticiosas à geração que valorizava a racionalidade? Como falar de forças invisíveis em era de ciência e tecnologia? Tentou de formas indiretas. Em entrevistas, falava sobre a importância de respeitar o fado, de não cantar levianamente. Em conversas privadas com jovens fadistas promissores, partilhava alguns dos rituais mais simples. Mas raramente falava abertamente sobre dimensão sobrenatural, com medo de ser ridicularizada ou de assustar desnecessariamente. Os anos 90 trouxeram nova onda de interesse internacional no fado. O Marisa, Mísia e outras fadistas jovens começaram a ganhar reconhecimento global. O fado era apresentado em festivais internacionais de música. O Unesco eventualmente declararia o fado Patrimônio Cultural e Material da Humanidade em 2011. Era momento de triunfo para a música portuguesa antiga, mas, com popularização internacional, vieram também pressões comerciais. Casas de fado tornaram-se atrações turísticas. O fado era embalado e vendido como produto cultural, e, inevitavelmente, isto diluiu algumas das tradições mais profundas. Jovens fadistas aprendiam técnica vocal, mas não necessariamente a filosofia e práticas espirituais que tinham tradicionalmente acompanhado o fado. Amália via isto com preocupação crescente. Em 1995, durante a entrevista para documentário sobre o fado, fez comentário revelador. O fado está tornando-se espetáculo, performance,
Mas fado verdadeiro nunca foi sobre performance, foi sempre sobre revelação, sobre expor a alma. E quando expões a alma, há riscos. Riscos que esta nova geração não compreende porque ninguém lhes ensinou. Foi neste contexto que Amália decidiu fazer algo que tinha resistido durante décadas: documentar por escrito as práticas e conhecimentos que tinha recebido de Maria da Graça e outras velhas do fado. Não para publicação imediata, mas para preservação, para garantir que o conhecimento não desaparecesse completamente com a morte dela e das últimas fadistas que ainda mantinham as tradições antigas. Começou a escrever em cadernos pessoais, descrições detalhadas dos rituais, explicações das filosofias subjacentes, histórias de fadistas antigas e o que lhes tinha acontecido. Era trabalho de memória e preservação cultural. Mas também era algo mais pessoal, tentativa de fazer sentido da própria vida, das escolhas que tinha feito, do preço que tinha pagado. Num destes cadernos, numa entrada datada de 1996, Amália escreveu: "Vivi vida extraordinária, cantei para milhões, viajei o mundo, conheci pessoas notáveis, mas sempre houve sombra, sempre soube que não estava completamente livre. Que havia algo que me mantinha ligada, algo que exigia de mim constantemente. Sacrifiquei muito. Nunca tive filhos. Relacionamentos foram difíceis. Houve momentos de profunda solidão. Foi preço do fado? Ou teria sido assim de qualquer forma? Nunca saberei com certeza. Mas sei que o fado deu-me propósito, deu-me voz, e talvez isso valha qualquer preço." Esta reflexão mostra a ambivalência fundamental que muitas grandes fadistas sentiam. Gratidão pela dádiva que receberam, voz extraordinária, capacidade de tocar almas, misturada com consciência do custo. Não arrependimento exatamente, mas reconhecimento de que nada é gratuito, que toda dádiva exige retribuição. Em 1997, Amália sofreu o primeiro ataque cardíaco sério. Sobreviveu, mas ficou fragilizada. Saúde começou o declínio gradual, mas inexorável. E com o declínio físico veio intensificação de experiências estranhas que tinha tido ao longo da vida. Pessoas próximas notavam que Amália falava cada vez mais sobre presenças, sobre sentir que estava sendo observada. Não de maneira paranoica ou delirante, mas calmamente, como se fosse facto aceite. "Eles estão aqui", diria. "Sempre estiveram. Agora que estou mais fraca, sinto-os mais claramente. Estão esperando." Esperando o quê? Alguns amigos tentaram levar estas declarações a sério, perguntando o que Amália queria dizer. Mas ela era evasiva. "Vocês não compreenderiam. Não viveram o fado como eu vivi. Não fizeram os pactos que fiz, conscientes ou não. Quando meu tempo chegar, terei que ir com eles. É assim. Sempre foi assim para as grandes fadistas." Esta linguagem de pactos e ir com eles era perturbadora. Sugeria que Amália acreditava literalmente em existência de entidades sobrenaturais ligadas ao fado, e que acreditava que estas entidades tinham algum tipo de reivindicação sobre ela, especialmente no momento da morte. Um incidente particular assustou profundamente a família. Em 1998, Amália estava descansando em casa quando subitamente começou a cantar. Não conscientemente, estava meio adormecida, mas cantava com voz surpreendentemente forte para alguém tão debilitada, e não cantava fado conhecido. Era melodia antiga, palavras em língua que ninguém reconheceu. Quando acordaram-na, Amália não se lembrava de ter cantado. Mostraram-lhe gravação que alguém tinha tido presença de espírito de fazer no telemóvel. Ela ouviu com expressão cada vez mais perturbada. "Onde aprendi isso?" murmurou. "Não me lembro, mas soa familiar, como se sempre soubesse, mas tivesse esquecido." Recusou-se a discutir o incidente depois. Teresa Cascais, a antropóloga que tinha estudado tradições do fado, conseguiu ouvir a gravação. Identificou a melodia como sendo possivelmente de origem moura, datando de séculos atrás. As palavras eram fragmentos de árabe arcaico misturado com português antigo. Era tipo de canto que tinha sido usado em rituais de lamentação e invocação. "De onde Amália poderia ter aprendido isto?" questionou Cascais. Não há registro de ela ter estudado música moura antiga. E, no entanto, canta-o perfeitamente, com pronúncia correta de palavras que praticamente ninguém mais conhece.
É como se o conhecimento estivesse enterrado nela, passado através de gerações de fadistas, emergindo apenas no fim da vida, quando as barreiras entre consciente e inconsciente se tornam mais finas. Esta teoria de memória cultural, ou conhecimento ancestral, embutido no fado, é fascinante. Sugere que grandes fadistas não estão apenas cantando canções aprendidas, mas canalizando tradição muito mais profunda e antiga que transcende a aprendizagem individual. E que esta canalização conecta-as a algo maior e potencialmente perigoso. Nos últimos meses de vida, Amália tornou-se cada vez mais voltada para dentro. Falava menos, passava horas apenas olhando pela janela, aparentemente absorta em pensamentos. Mas ocasionalmente fazia comentários crípticos que perturbavam aqueles ao redor. Vejo-as, disse uma vez, as outras. As que vieram antes. A Severa está ali, e a Beatriz, e tantas outras cujos nomes esqueci, estão esperando por mim. Dizem que é quase hora, dizem que cantarei com elas em breve, para sempre. Família tentou tranquilizá-la, dizendo que eram apenas sonhos ou confusão causada pela medicação. Mas Amália abanava a cabeça. Não são sonhos, são reais. Tão reais quanto vocês, apenas em dimensão diferente. O fado sempre foi sobre esta dimensão, sobre o lugar onde os vivos e os mortos se encontram, onde passado e presente se misturam. Sempre cantei sobre isto sem compreender completamente. Agora compreendo. A 6 de outubro de 1999, Amália Rodrigues morreu. Tinha 79 anos. A notícia abalou Portugal. Durante 3 dias, o corpo foi exposto no Panteão Nacional, onde dezenas de milhares de pessoas fizeram fila para apresentar últimas homenagens. Foi funeral de Estado, honra reservada apenas aos maiores da nação. Portugal chorava a perda da sua maior voz. Mas nos bairros antigos de Lisboa, entre as velhas fadistas e aqueles que conheciam as tradições mais profundas, havia reações mais complexas. Luto, sim, mas também alívio. Ela completou a jornada, disse uma velha da mouraria. Viveu longa vida, cantou magnificamente e agora juntou-se às ancestrais, fez o que poucas conseguiram, navegou o fado e sobreviveu até a idade avançada. É vitória, não tragédia. Esta perspectiva contrasta dramaticamente com o luto público. Para a nação, era perda devastadora, mas para os iniciados nas dimensões mais ocultas do fado, era conclusão natural e até bem-sucedida de pacto de vida inteira. Amália tinha dado muito ao fado e o fado tinha dado muito a ela. Agora, a conta estava saldada. Nos dias após a morte houve histórias estranhas. Pessoas que passavam perto da casa de Amália em Rua de São Bento relataram ouvir música. Não música gravada, mas voz cantando, voz que soava como Amália. Isto foi descartado como imaginação, produto de luto coletivo. Mas múltiplas pessoas reportaram independentemente, algumas sem saber, que outras tinham ouvido o mesmo. Mais perturbador foi incidente em casa de fado na Mouraria. 3 dias após a morte de Amália, fadista jovem estava a cantar quando subitamente parou. Ficou pálida, olhou para canto vazio da sala e disse: "Ela está aqui, a Amália. E não está sozinha. Há muitas com ela. Estão todas aqui." Depois desmaiou. Quando recuperou, não se lembrava do que tinha dito. Mas outros presentes recordavam-se claramente. E alguns alegaram ter sentido mudança na atmosfera da sala naquele momento, como se ar tivesse ficado mais denso, mais carregado. "Senti arrepio", disse um dos clientes, "e por momento juro que vi sombras movendo-se onde não deveria haver sombras." Estes incidentes podiam ser facilmente descartados como histeria coletiva, luto manifestando-se em forma de alucinação de massa. Mas encaixam-se perfeitamente nas crenças tradicionais sobre o fado, que grandes fadistas não simplesmente morrem e desaparecem, mas juntam-se a reino dos espíritos do fado, continuando a influenciar os vivos, especialmente durante performances. Os cadernos que Amália tinha escrito nos últimos anos tornaram-se fonte de fascínio e controvérsia. Família inicialmente manteve-os privados, mas notícias da sua existência vazaram e houve pressão de acadêmicos, jornalistas e entusiastas do fado para torná-los públicos. Alguns viam-nos como tesouros culturais que deviam ser partilhados. Outros argumentavam que eram documentos pessoais que deviam permanecer privados.
Em 2003, família permitiu que investigador de confiança, historiador cultural chamado Rui Vieira Neri, examinasse os cadernos. Neri passou meses lendo e analisando do material. O que encontrou deixou-o profundamente perturbado e fascinado ao mesmo tempo. São documentos extraordinários, disse Neri numa conferência em 2004. Metade são memórias pessoais e reflexões sobre carreira. Mas outra metade é essencialmente tratado sobre dimensões esotéricas do fado. Amália documenta rituais com detalhe preciso, descreve experiências que só podem ser descritas como sobrenaturais e faz alegações extraordinárias sobre natureza do fado que desafiam compreensão convencional. Neri leu alguns excertos cuidadosamente selecionados. Num, Amália descrevia ritual que tinha feito antes de cada atuação importante: acender 3 velas brancas, murmurar oração específica em mistura de português e palavras mais antigas, fazer sinal de proteção sobre o coração. Isto não me foi ensinado formalmente, escreveu Amália. Simplesmente sabia que tinha que fazer, como se o conhecimento estivesse dentro de mim, esperando para emergir. Noutro excerto, Amália descrevia a experiência durante a atuação em Paris em 1956. No meio da canção, senti-me sair do corpo. Ou melhor, senti que algo entrava no corpo e eu era empurrada para trás observando, e esse algo cantava através de mim. Cantava com voz que era minha, mas também não era. E sabia coisas que eu não sabia. Cantava variações que nunca tinha ensaiado, mas que eram perfeitas. Quando terminou, voltei completamente ao corpo, mas estava exausta, como se tivesse corrido quilômetros, e sabia que tinha sido usada. Canal para algo maior. Estas descrições são claramente de experiências de possessão ou canalização. Conceitos comuns em muitas tradições religiosas e mágicas ao redor do mundo, a ideia de que praticante se torna veículo temporário para espírito ou força externa. E Amália estava descrevendo isto acontecendo durante performances de fado. A reação à apresentação de Neri foi dividida. Alguns acadêmicos argumentaram que isto era evidência de que Amália tinha sofrido de episódios dissociativos, possivelmente indicando condição psicológica que deveria ter sido tratada. Outros, especialmente aqueles familiarizados com fenomenologia de experiências religiosas e místicas, argumentaram que Amália estava descrevendo algo genuíno, experiência transcendente que não podia ser reduzida à patologia. Teresa Cascais, presente na conferência, ofereceu perspectiva nuanceada. Não precisamos escolher entre interpretação psicológica e interpretação sobrenatural. Ambas podem ser verdadeiras simultaneamente. Sim, Amália estava experimentando estados alterados de consciência. Mas isto não os torna menos reais ou significativos. Em muitas culturas, capacidade de entrar nestes estados é considerada dom, não doença. E os insights e capacidades que emergem destes estados, no caso de Amália, voz extraordinária e expressão emocional profunda, são genuínos, independentemente de como os interpretamos. Os cadernos também continham secção particularmente inquietante sobre a maldição do fado. Amália escreveu: "Não é maldição no sentido de alguém ter amaldiçoado o fado, é mais como lei natural, como gravidade. Quando abres portal, quando canalizas estas forças antigas, há consequências. Energia não desaparece, apenas transforma-se. E a energia emocional intensa que o fado invoca tem que ir para algum lugar. Frequentemente vai para o corpo e vida da fadista. Corrói-nos, não por malícia, mas simplesmente por natureza do processo. Esta explicação quase científica da suposta maldição é interessante. Amália não estava invocando demônios literais ou espíritos malignos. Estava descrevendo o processo mais mecânico. O fado exige entrega emocional intensa. Esta entrega tem custos fisiológicos e psicológicos, e estes custos acumulam-se ao longo do tempo. As fadistas que não sabem proteger-se queimam-se mais rapidamente. As práticas que aprendi de Maria da Graça, continuou Amália, são essencialmente técnicas de gestão de energia. Não impedem completamente o desgaste, mas diminuem-no. Permitem vida e carreira mais longas, mas sempre a preço. Sempre. As que dizem que não há, estão enganando-se ou a mentir. Após a morte de Amália, houve tentativa de criar escola formal para ensinar não apenas técnica vocal do fado,
mas também as dimensões culturais e, controversamente, as práticas tradicionais associadas. A escola, estabelecida em 2002, chamava-se Centro de Estudos do Fado. Tinha apoio governamental e ocupava edifício restaurado em Alfama. O currículo era dividido. Havia componente convencional, história musical do fado, técnica vocal, teoria musical, performance. Mas havia também componente mais controverso: antropologia do fado, estudos de rituais tradicionais, filosofia da performance fadista. Este último era opcional e muitos estudantes evitavam-no, considerando demasiado esotérico. Mas alguns levavam-no muito a sério. Uma estudante chamada Cristina Branco, que depois tornou-se fadista respeitada, participou num seminário sobre práticas protectivas tradicionais no fado, ministrado por Teresa Cascais. O seminário ensinava alguns dos rituais básicos que Amália tinha documentado nos seus cadernos. Inicialmente era cética, admitiu Cristina numa entrevista em 2010. Parecia superstição absurda, acender velas, murmurar palavras estranhas, fazer gestos rituais, tudo isso parecia ridículo para alguém da minha geração. Mas a Teresa explicou não como magia literal, mas como prática psicológica. Disse que os rituais criavam espaço mental, preparavam-nos psicologicamente para a performance, estabeleciam limites saudáveis. Vi como técnica de mindfulness aplicada ao fado, e nesse contexto fez sentido. Então comecei a praticar. Cristina descreveu que depois de começar as práticas, notou diferença. Sentia-me mais centrada durante performances, menos ansiosa, mais capaz de dar-me a música sem sentir que estava perdendo-me completamente, e, curiosamente, a voz melhorou. Não tecnicamente era a mesma, mas havia qualidade adicional, profundidade emocional que não estava lá antes, como se os rituais não apenas protegessem, mas também abriam algo. Esta experiência de Cristina ilustra paradoxo interessante. As práticas podiam funcionar independentemente de crenças sobrenaturais. Mesmo interpretadas puramente como técnicas psicológicas, tinham efeitos positivos. Isto sugere que talvez a maldição do fado é essencialmente psicológica. Fadistas que não têm estratégias de autoproteção queimam-se emocionalmente, desenvolvem problemas mentais, autossabotam-se. As práticas tradicionais, interpretadas literalmente ou psicologicamente, fornecem estas estratégias protectivas, mas nem todos aceitavam interpretação puramente psicológica. Havia ainda aqueles, especialmente entre velhas fadistas dos bairros antigos, que insistiam na realidade literal das forças sobrenaturais, e ocasionalmente havia eventos que desafiavam explicação racional. Em 2007, houve incidente no próprio Centro de Estudos do Fado. Durante aula noturna de performance, estudante chamada Joana Santos estava cantando quando de repente todas as luzes do edifício apagaram-se. Completamente. Incluindo luzes de emergência que deviam ter bateria de reserva. O edifício ficou em escuridão total. E na escuridão, múltiplas pessoas presentes juraram ouvir outras vozes cantando junto com Joana. Não estudantes, o resto da turma estava em silêncio, assustado demais na escuridão súbita para fazer som. Mas vozes femininas, múltiplas, cantando em harmonia complexa. E uma voz em particular, mais forte que as outras, que vários presentes identificaram depois como soando exatamente como Amália Rodrigues. As luzes voltaram após cerca de 2 minutos. Técnicos verificaram o sistema elétrico, mas não encontraram falha que explicasse o apagão. E não havia explicação convencional para as vozes que tantas pessoas tinham ouvido. Alucinação auditiva de massa, sugeriram alguns. Mas é notável que múltiplas pessoas, independentemente, descreveram ouvir as mesmas vozes cantando as mesmas melodias. Joana, a estudante que estava cantando quando o incidente aconteceu, ficou profundamente afetada. Não foi assustador, disse depois. Foi belo. Senti como se estivesse sendo abraçada por algo imenso e antigo. Como se todas as fadistas que já viveram estivessem ali comigo, apoiando-me, guiando-me. Mudou completamente a minha compreensão do que é cantar fado. Não é performance solo, é sempre performance coletiva, mesmo quando estamos fisicamente sozinhas.
Este incidente reforçou convicções daqueles que acreditavam na dimensão sobrenatural do fado, e mesmo os mais céticos tiveram que admitir que havia algo inexplicável. O edifício foi inspecionado completamente, não havia problemas estruturais ou elétricos. E ainda assim, o apagão tinha acontecido, exatamente no momento em que o estudante cantava fado tradicional, especialmente emocional. Nos anos seguintes, Centro de Estudos do Fado tornou-se foco de estudos mais sérios sobre aspectos não convencionais do fado. Psicólogos começaram a estudar estados alterados de consciência durante performance fadista. Neurocientistas examinaram padrões cerebrais de fadistas experientes enquanto cantavam. E antropólogos continuaram documentando crenças e práticas tradicionais antes que desaparecessem completamente. Um estudo particularmente fascinante, conduzido em 2009, usou eletroencefalografia para monitorizar cérebros de fadistas durante performance. Descobriram que durante momentos de entrega emocional intensa, padrões de atividade cerebral mudavam dramaticamente. Havia aumento de ondas θ, tipicamente associadas com meditação profunda e estados de transe, e havia sincronização incomum entre hemisférios cerebrais, sugerindo integração aumentada de processos emocionais e cognitivos. O que estamos vendo, explicou o neurocientista liderando o estudo, é essencialmente estado de consciência alterado, não diferente do que vemos em práticas contemplativas ou rituais religiosos. A fadista não está apenas cantando conscientemente. Está entrando em estado que permite acesso a processos emocionais e criativos normalmente não disponíveis. Este estado é poderoso, mas também potencialmente perigoso se não for gerido apropriadamente. Estas descobertas científicas forneciam validação para o que fadistas tradicionais sempre tinham dito. Cantar fado verdadeiro envolve entrar em estado alterado. E estados alterados, embora possam ser fonte de criatividade e expressão profunda, também trazem riscos. Desorientação, exaustão emocional, vulnerabilidade psicológica. As práticas tradicionais de proteção podem ser vistas como estratégias desenvolvidas ao longo de gerações para gerir estes riscos. Mas permanecia a questão: os riscos eram puramente psicológicos e neurológicos ou havia também dimensão genuinamente sobrenatural? Ciência podia explicar os mecanismos cerebrais, mas não podia facilmente explicar as sincronicidades, os incidentes estranhos, os padrões de tragédia que seguiam fadistas através de gerações. Maria João, uma das últimas estudantes directas de pessoas que tinham conhecido Mãe Preta da Mouraria, ofereceu perspectiva que tentava unir interpretações. Talvez não sejam mutuamente exclusivas. Talvez, quando alteramos estados de consciência de certas formas, abrimos-nos a dimensões de realidade que normalmente não percebemos. Não são necessariamente sobrenaturais no sentido de violarem leis naturais. São apenas aspectos da natureza que ainda não compreendemos cientificamente. E as práticas tradicionais, desenvolvidas através de experiência de gerações, são tecnologia funcional para navegar estas dimensões, mesmo que não compreendamos completamente como ou por que funcionam. Esta perspectiva pragmática, as práticas funcionam, independentemente de compreendermos os mecanismos, ganhou tração entre nova geração de fadistas. Não precisavam acreditar literalmente em espíritos e maldições, mas reconheciam que havia sabedoria nas tradições antigas, conhecimento desenvolvido através de tentativa e erro ao longo de séculos. Chegamos ao final desta investigação com uma imagem complexa e multifacetada do fado e das suas dimensões ocultas. Não há resposta simples à pergunta: o fado é realmente amaldiçoado? Depende do que entendemos por amaldiçoado e por real. Se procuramos por bruxa literal que lançou feitiço sobre o fado, não encontraremos. Não há momento específico em que alguém pronunciou palavras mágicas que condenaram todas as futuras fadistas. A história é mais complexa e, de certa forma, mais interessante do que isso. O que encontramos é padrão histórico inegável. Fadistas excepcionais, aquelas com vozes e presença que transcendem explicação ordinária, frequentemente pagam preço alto pelo seu dom. Morte prematura, pobreza, doença, isolamento, loucura. Estas tragédias repetem-se através de gerações com consistência perturbadora. Não acontece a todas as fadistas, mas acontece com frequência suficiente para estabelecer padrão.
Há múltiplas explicações possíveis, não mutuamente exclusivas. A explicação sociológica aponta para a vulnerabilidade social. Muitas fadistas vinham de classes baixas, mulheres marginalizadas sem redes de segurança econômica. Quando carreiras terminavam ou problemas surgiam, caíam facilmente em pobreza. Esta explicação é válida, mas incompleta. Não explica por que problemas surgiam com tanta frequência, nem as circunstâncias frequentemente bizarras das tragédias. A explicação psicológica enfatiza custos emocionais de cantar fado autenticamente. Entrega emocional intensa repetida, noite após noite, durante anos, cobra tributo. Pode levar a esgotamento, depressão, comportamentos autodestrutivos. Esta explicação também tem mérito considerável. Estudos modernos de neurocientistas confirmam que fadistas entram em estados alterados durante performance, e estes estados, embora criativamente potentes, são também exaustivos. Mas há também explicação tradicional, mantida por gerações de fadistas, há forças reais, não totalmente compreendidas, associadas ao fado. Estas forças não são necessariamente malévolas, mas são poderosas e exigentes. Interagir com elas, sem conhecimento apropriado e práticas de proteção, é perigoso. Esta explicação é mais difícil para a mentalidade moderna aceitar, mas não pode ser facilmente descartada, dado o peso de testemunhos consistentes através de gerações e culturas. Talvez a verdade contenha elementos de todas estas explicações. O fado opera em múltiplos níveis simultaneamente. É fenômeno sociológico, moldado por estruturas de classe e gênero. É fenômeno psicológico, envolvendo estados emocionais e neurológicos intensos. E pode também ter dimensão que resiste à categorização fácil, dimensão espiritual, energética ou algum aspecto de realidade que ciência ainda não mapeou adequadamente. O que sabemos com certeza é que as práticas tradicionais de proteção, os rituais, as oferendas, as orações, funcionam pragmaticamente. Fadistas que as seguem tendem a ter carreiras mais longas e vidas menos trágicas. Isto pode ser porque os rituais fornecem estrutura psicológica, criam limites saudáveis, impõem disciplina de autocuidado. Ou pode ser por razões que não compreendemos completamente. Provavelmente é combinação de ambos. Amália Rodrigues navegou estas águas com habilidade notável. Viveu até 79 anos, teve carreira extraordinária de 5 décadas, acumulou fortuna razoável, manteve dignidade até o fim. Não evitou completamente a dor, houve depressões, solidão, sacrifícios pessoais significativos. Mas evitou os destinos mais trágicos que tinham atingido tantas predecessoras. O seu sucesso deveu-se em grande parte a ter aprendido e mantido as práticas tradicionais de proteção. Levou-as a sério, mesmo quando outros zombavam. E documentou-as meticulosamente para gerações futuras, reconhecendo que conhecimento acumulado através de séculos de experiência não devia ser perdido. A questão agora é se nova geração de fadistas prestará atenção. O fado moderno é cada vez mais comercializado, internacionalizado, profissionalizado. É ensinado em escolas, analisado por acadêmicos, apresentado em palcos de prestígio ao redor do mundo. Tudo isto é positivo em muitos aspectos. O fado está prosperando como nunca antes. Mas há risco de que, no processo de modernização e profissionalização, dimensões mais profundas sejam perdidas, que o fado se torne apenas estilo musical, técnica vocal, produto cultural, e que conhecimento sobre como navegar os aspectos mais profundos e potencialmente perigosos do fado desapareça. Alguns argumentariam que isto seria progresso, livrar-se de superstição e abraçar a abordagem racional. Mas outros, especialmente aqueles que viveram o fado nas suas profundidades, advertem que ignorar estas dimensões é perigoso. Não porque haja literalmente demônios esperando para devorar fadistas incautas, mas porque há forças reais, psicológicas, emocionais, talvez até dimensões de realidade que ainda não compreendemos, que exigem respeito e gestão cuidadosa. O legado de Amália inclui não apenas gravações magníficas e memórias de performances inesquecíveis, mas também os cadernos onde documentou o conhecimento esotérico do fado. Estes cadernos, ainda maioritariamente não publicados, são tesouro cultural de importância incalculável.
Contém sabedoria acumulada através de gerações, conhecimento sobre como cultivar dádiva extraordinária sem ser destruído por ela. Eventualmente, talvez, estes cadernos sejam completamente disponibilizados a investigadores e público. Quando isso acontecer, haverá debates acesos. Alguns verão confirmação de crenças sobre dimensões sobrenaturais do fado. Outros verão documentação fascinante de sistema de crenças culturais. Outros ainda verão descrições de fenômenos psicológicos que merecem estudo científico sério. Todos podem ter razão em aspectos diferentes. A experiência humana é suficientemente rica e complexa para acomodar múltiplas verdades simultaneamente. O fado, esta música extraordinária que captura algo essencial sobre condição portuguesa e mais amplamente sobre condição humana, opera em registros múltiplos que não podem ser reduzidos à explicação única. A suposta maldição do fado é real? Sim e não. Não há maldição literal no sentido de feitiço mágico, mas há padrão real de tragédia que seguiu grandes fadistas através de gerações. Este padrão resulta de combinação de vulnerabilidade social, custos psicológicos de performance emocional intensa e possivelmente dimensões de experiência que ainda não mapeamos completamente. E há também conhecimento real, preservado através de gerações, sobre como navegar estes perigos. Conhecimento que pode ser interpretado como proteção mágica ou como técnicas psicológicas sofisticadas, mas que funciona independentemente de como o interpretamos. As vozes das grandes fadistas, Severa, Beatriz, Hermínia, Amália e tantas outras, ecoam através de séculos. Tocaram algo profundo em milhões de almas. Expressaram emoções que de outra forma não teriam voz, conectaram presente a passado, ligaram Portugal a algo mais antigo e mais amplo do que nacionalidade ou época. Este foi o dom delas à humanidade. E o preço que pagaram, embora alto, talvez fosse necessário. Não por haver literalmente forças cósmicas exigindo sacrifício, mas porque certos tipos de grandeza exigem certos tipos de entrega. Para cantar com autenticidade sobre saudade, sobre dor, sobre perda, é preciso conhecer estas coisas intimamente, e conhecê-las intimamente deixa marcas. A história não termina aqui. O fado continua, novas vozes surgem, tradição evolui. E a tensão entre modernização e preservação de conhecimento antigo continuará. Mas aqueles que prestam atenção à história, aqueles que respeitam sabedoria acumulada através de gerações, terão vantagem. Poderão alcançar grandeza enquanto evitam as tragédias mais extremas que marcaram tanto a história do fado. A Pantera Negra cantou a sua última canção. Mas a canção do fado continua, eterna como as pedras antigas de Lisboa, profunda como o rio Tejo, misteriosa como as vielas escuras de Alfama, onde tudo começou. E naquelas vielas, dizem os que sabem ouvir, ainda se podem ouvir ecos das vozes antigas, cantando através dos séculos, lembrando-nos de que há forças neste mundo maiores que nós, e que sabedoria está em respeitá-las, mesmo quando não as compreendemos completamente.